Tá vendo aí? Grande festa. Essa festa vai trabalhar a autoestima deles. É a festa de encerramento de um reality show. Florianópolis, segunda-feira, 5 de novembro. Boa noite, amigos. Bem-vindos, amigas. Pessoal que está chegando aí. Oi, Liege. Oi, Felipe. Adesso, Elaine Rama, essa educadora incrível daqui de Santa Rosa. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, irmã Elaine? É uma grande formadora de profissionais. Rafael Risto. Ó, você tem muito a ver com essa live hoje, hein, Rafael? Boa noite, Liege. Boa noite, Pati, Liciane, Nani, Jaque, Clene Pires. Realmente, Rafael, eu te falei, tem muito. Boa noite, Caroline, meu retorno, minha amiga Cissa, Matheus, Jaqueline Sules, que prazer, há quanto tempo, quanta gente legal aí, velhos conhecidos, essa possibilidade que a gente tem, né, aqui agora com a rede social, com a tecnologia de reencontrar grandes amigos. Então eu estou muito feliz, tudo bom, Luiz, de vocês estarem aqui com a gente. Temos pessoas incríveis que estão entrando aí, Vini Autor, Vinícius Estreda, bem-vindo, Rosimari Giordani, que legal. E olha só, eu já vou chamar essa pessoa que está aqui, Alex Duarte. É esse o cara que vai bater um papo comigo, que vocês estão vendo aí, justamente. Aí, Alex, vamos ver aqui se eu consigo te pescar aqui, Alex. É a pessoa que vocês justamente... Vamos ver, cadê o Alex aqui? Tá aqui ele. Um rapaz talentoso. Eu digo que é multitalentos porque ele é escritor, ele é autor, ele é cineasta, ele escreve livros. E aí está ele. Boa noite, Lise. Paulo, boa noite, querido. Tudo bem? Que prazerzaço estar com você aqui. É uma honra. Eu vou te dizer uma coisa, Lise. Sempre, toda vez que você nos chamava para fazer uma entrevista, né, sobre o trabalho do Cromossomo 21, era como se fosse uma cerimônia para a gente, assim, porque era uma coisa muito especial. A gente é muito grato a você. Obrigado. Meu, gente, olha, eu não tenho palavras porque vocês são pessoas muito especiais e você é um profissional, um jovem que eu admiro muito, que realmente colocou o teu talento a serviço da utilidade pública, porque o que tu fazes, Alex, na época eu tô conversando aqui, tu sabes da minha opinião, e por isso as várias vezes que a gente fez matérias e entrevistas, essas pessoas que estão aqui também conhecem muito dessa história, que estão entrando aí, são pessoas que admiram o teu trabalho, dessa jornada que você tem pela inclusão. Olha aí o Vini aparecendo. Olha o Vini atrás, aí um fundo maravilhoso, a nossa matéria do Fantástico, da experiência da Expedição 21, que a gente também vai falar, contar um pouquinho como é que foi, né, Lise? Verdade. E realmente foi muito desafiador tudo que tu fizeste, porque não é de hoje que tu tá nessa jornada, né, Alex? Então eu gostaria, assim, de te dando as boas-vindas e a todos que estão conosco, que você contasse um pouquinho aos outros que ainda não te conhecem bem, o que você realmente é o teu grande propósito, a tua missão, como eu digo, porque não é algo assim que, poxa, eu vou fazer um papel social aqui, não. Você está fazendo realmente da tua vida uma missão. Então conta aí para essa galera. Bom, pessoal, eu nunca sei me apresentar, Lise, porque eu fiz tanta coisa na minha vida. A minha carreira iniciou como publicitário na Unijuí. Eu sou formado em comunicação social e eu trabalhei muito tempo como redator de jornal impresso na minha cidade natal, que é São Luís Gonzaga. Então, eu iniciei na minha carreira na área de comunicação social, sou um apaixonado e tenho certeza que foi assim, divisor de águas, principalmente da forma como a gente tem a missão, né, Lise, quando a gente trabalha com comunicação, de levar a informação de uma maneira muito íntegra, correta, porque a gente tem um poder nas mãos, né, que é trabalhar, levar a informação, e você pode fazer isso pelo bem e pelo mal, é uma escolha de cada um, né? E então eu comecei como redator de jornal impresso e a partir dali eu tinha um grande sonho que era trabalhar com cinema.
Mas como eu morava muito longe, eu sou de São Luís Gonzaga, a universidade mais próxima que oferecia cinema era Unicinos, em São Leopoldo. E eu não tinha condições naquela época, então eu acabei ingressando na publicidade e propaganda. E naquela oportunidade, quando eu estava me formando em publicidade e propaganda, eu tive uma ideia bizarra de fazer um documentário no Haiti. Não sei se você lembra. Também foi matéria... Muito bem. Maravilhoso. Matéria... Inclusive foi premiado, né, Alex? Foi premiado em Gramado, no Festival de Cinema de Gramado. Virou matéria com vocês, com a Cristina também, para todo o estado. Eu lembro que o Rafa Ristol também, que é um queridão, né? Também faz parte dessa história da RBS TV, também fez muitas matérias. E aí eu tive essa oportunidade de fazer um documentário. E quando eu cheguei no Haiti, junto com a Monique, que também é de Santo Augusto, e participou comigo desse documentário, para mim foi a coisa assim mais chocante que eu tinha visto na minha vida, porque eu tinha um roteiro que eu tinha escrito, e quando eu cheguei lá naquele país, que é considerado o país mais pobre das Américas, a gente via pessoas com 4, 5 anos falando 3 línguas. Crianças no instinto de sobrevivência pedindo água, comida em francês, em português e em inglês. E aquilo nos tirou o chão. A gente não sabia nem como lidar com aquilo. Então, eu comecei a perceber o quanto eu queria contar histórias. Mas as histórias que eu queria contar tinham muito um viés social, de transformação social. Então, eu via no documentário, eu via no cinema uma forma de provocar reflexão nas pessoas. A partir desse documentário, numa sorte tremenda na minha vida, eu estava na redação do jornal A Notícia, com o seu Iso, um grande mestre, José Grisória Filho, e caiu na redação de jornal uma menina com síndrome de Down, Adriele Lopes Pelentir, que tinha sido aprovada no vestibular para nutrição, sem cotas, na URI de São Luís Gonzaga. E naquela oportunidade, eu tinha a incumbência de fazer uma matéria sobre como ela tinha conseguido isso. Para quem não sabe, eu sou da geração 90 e eu não estudei com pessoas com deficiência, não tive o privilégio. Então, foi a minha primeira experiência em conversar com alguém com síndrome de Down. E aí, dentro do que a ciência nos ensinou, de que pessoas com síndrome de Down eram menos do que nós, como eu e você, e muitos que estão assistindo aí, Liz, pessoas comuns, a ciência tentou nos ensinar por muito tempo, né? E a gente vem hoje questionar esse determinismo biológico. Eu cheguei para a Adriele com o meu preconceito, né? Com essa questão de, peraí, será que ela vai dar conta de responder as minhas perguntas? Então, eu, dentro do meu achismo, dentro do meu preconceito, que eu não tenho vergonha de assumir, porque nós somos preconceituosos por natureza, eu fiz perguntas bem limitadas. E quando eu fui fazer a entrevista com a Adriele, ela me fez uma pergunta que mudou completamente a minha vida, a minha história. Hoje eu estou aqui falando contigo sobre isso, eu olho para trás e vejo que a minha vida hoje é dedicada a essa causa, né? A inclusão social. Eu me tornei um estudioso. E a pergunta foi, Alex, você tem um melhor amigo? Eu tenho. Por quê? Porque eu não tenho. Puxa. Ninguém me convida para sair, Alex. Te convidam para sair, para ir em festas? E eu, caralho, por dentro assim, nossa, sim. Ok, alguém te convida para dormir na sua casa, te ligam se preocupado com a sua existência dessa forma. Imponente, com independência, com autonomia. E tudo aquilo que a sociedade tinha me ensinado sobre pessoas com síndrome de Down estava caindo por terra. E eu estava, assim, chocado. Né? Achei aquilo ali completamente diferente daquilo que tinha me ensinado. E a última pergunta foi, Alex, será que você pode ser o meu melhor amigo? E aí, a partir dessa pergunta, eu respondi sim. Mas eu não tinha entendido se isso ia acontecer ou não. Eu tinha feito a matéria, fui dormir com essa pulga atrás da orelha e me permiti. Eu acho que essa é a palavra. Eu me dei um voto de sair da minha bolha, furar essa bolha da minha convivência, do que eu achava que era o meu mundo perfeito, com pessoas comuns, com pessoas que tinham a mesma condição que eu, e fui conviver com a Adriele. E a partir dessa convivência, foram 8 meses de muita intensidade, de escuta, né? A gente não está disposto a ouvir nesse mundo, a gente muitas vezes está antecipando aquilo que o outro está falando e já quer falar ao mesmo tempo. E eu me dei a permissão de ouvir a Adriele, ser ouvirtude. O melhor presente que eu posso dar para alguém é a qualidade da minha atenção. E naquele tempo, Lisiane, eu aprendi tanto, mas tanto, que eu comecei a questionar, mas por que nós fomos ensinados dessa forma? Por que a medicina ainda trabalha com a questão do prognóstico de forma errada? Dizendo que, peraí, essa pessoa nasceu com síndrome de Down e ela vai ter um futuro
de incapacidades. Por que se isso não é verdade, né? Por que nós somos ensinados, por que ainda nos livros, nos maiores glossários de comunicação, de educação, ainda afirmam que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros, se isso não é verdade? Então, a partir daquele momento, eu vi nascer uma grande história. Eu comecei a escrever um roteiro de um filme, que é o Cromossomo 21, né, que é o meu primeiro longa-metragem, onde a própria Adriele, que fez essa provocação na minha vida, é a protagonista. Ali, ó, estão aparecendo, olha que bacana. Ela e ela, que se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, o Luiz Fernando Irgan, que é o também protagonista, que não tem deficiência, e a história era sobre isso, um amor além das diferenças, uma pessoa com síndrome de Down e um cara sem a síndrome apaixonados. Mas não era um filme sobre síndrome de Down, era um amor além das diferenças, a gente saber lidar com as nossas diferenças, porque de fato, né, Lizzy, todos somos diferentes. Todos somos. E ali tu já começou a passar esse teu recado, já começou a chamar a atenção das pessoas, já foi convidado para participar, inclusive de festivais, como você disse, cinema. Você também participou, a gente mostrou antes do Expedição 21, que é justamente um documentário que você fez também, além da parte da ficção, digamos assim. Você fez aquele documentário do Expedição 21 que você concorreu, inclusive, em Los Angeles, em 2019, e ganhou o ano passado. Exatamente. Lizzy, o Cromossomo 21, ele abriu o Festival de Cinema de Gramado em 2016 ou 2017, eu não me engano. Ele demorou 8 anos para ficar pronto. E ele começou sendo produzido em São Luís Gonzaga. Você pensa, você ficar 8 anos batendo de porta em porta, porque é isso que a gente fez. A gente foi buscar empresas que pudessem apoiar esse projeto. Só que, olha que loucura, naquela época, as empresas não queriam associar a sua marca a uma deficiência. Nós tínhamos essa barreira. Por isso que a gente não via tantas matérias também relacionadas à inclusão. Hoje, se a gente for digitar no Google, se a gente for fazer pesquisa, a inclusão e a diversidade está no ponto ápice. É o que mais se fala hoje, porque nós precisamos e estamos vendo pessoas reais, né, que fazem parte da nossa vida. Hoje existem pessoas com e sem deficiência, existem pessoas LGBTs, é a diversidade, e elas precisam estarem aqui falando sobre isso, contando suas histórias. Mas naquela época a gente não tinha. Então a gente demorou, de fato, 8 anos para ficar pronto. E o filme começou com uma rifa de R$300. Olha que loucura. Bendita rifa essa! Bendita rifa. E com o envolvimento da própria população em São Luís Gonzaga, né? Muita gente envolvida, que acreditava, que apostava, e muitos acreditando que não era possível. O que é essa loucura que o Alex está fazendo? Um filme em São Luís? Será que é possível? Então, em torno disso, a gente conseguiu construir o filme. Em 8 anos ele ficou pronto. Foi para os cinemas, Liz, estreou em 12 salas de cinema do Brasil, né? Durante as 2 primeiras semanas, ele ficou entre os filmes mais assistidos do Brasil. A gente teve essa grande notícia e a gente ficou assim, nossa, um filme tão... porque ele era um filme de baixo orçamento, né? Baixo orçamento, que foi gravado assim, na raça, de uma maneira bem de guerrilha mesmo. Ver o filme na tela, cara, foi assim uma surpresa tremenda. E aí ele foi para Hollywood, no La Briefing, que é um festival de cinema brasileiro, Los Angeles Brazilian Film Festival, e teve uma menção honrosa, venceu como filme de destaque. Foi a nossa primeira premiação fora do Brasil. Também foi para Los Angeles, daí depois a gente foi para a ONU, o filme foi falado e exibido o trailer durante a ONU, a gente foi convidado para representar o Brasil na ONU em 2017, no dia 21 de março. A partir disso, Lizzy, eu comecei a ter a oportunidade e o privilégio de conhecer outras pessoas com deficiência, né? E conhecer também o universo da síndrome de Down, participando de congressos e palestras. Então, eu comecei a ser convidado para fazer isso. E aí que começou meu interesse em fundar o Cromossomo 21, que é um projeto social que hoje trabalha no empoderamento, principalmente da vida adulta de pessoas com deficiência intelectual. A gente trabalha isso. E aí nasceu a Expedição 21 que você tinha falado antes, que é esse documentário. E aí, Alex, eu acho muito legal, assim, porque quando surgiu, a gente já tinha muito tempo combinado essa nossa live e tal, e acertar as agendas. E aí, ontem, o Vini Estreda, que é o Vinícius Estreda, que é um escritor que a gente também acompanhou há muito tempo, uma pessoa muito querida, que está nos acompanhando. A mãe dele também, a Cláudia, pessoas muito queridas aqui de Santo Cristo, vizinhos, tu de São Luís Gonzaga, eu lá aqui de Santa Rosa. A gente começou, imagina, a conversar essas coisas todas. E aí o Vini
participou, então, dessa reportagem, que é o Expedição 21, ficando junto com esses 8 jovens nessa casa lá em Santa Catarina, em Floripa, né? Que foi a experiência, né? Que foi uma experiência que você criou também de autonomia, de independência. E só para te dizer, assim, o parênteses que eu comecei a falar, e o Vini ontem me ligou, fiquei sabendo que vai ter uma live tua com o Alex e eu quero ajudar a divulgar. Então, assim, ó, obrigada, Vini, porque você teve toda essa autonomia, essa generosidade, eu quero fazer isso de público, agradecimento, de mobilizar. Ele é demais. Pessoas. A Raquel Borghetti está te mandando, o Alex amado. Querida, um beijo para você, Raquel, uma grande pessoa. Maravilhosas, e tal. E o Vini, então, assim, ó, e aí a gente percebe como isso dá certo. Porque as pessoas, elas estão se mostrando, elas estão se sentindo, como você disse, furando a bolha. Exato. E assim, Lizzy, quando eu comecei a conviver com adultos com deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, o que eu mais via é que essas pessoas ainda elas estavam muito desempoderadas por conta de um ambiente de superproteção. Nós tínhamos a superproteção da família, que inconscientemente não percebia que dava essa superproteção, né? Nós tínhamos também o ambiente da escola, que desautorizava, que não acreditava, que colocava um teto no aprender. E nós tínhamos a sociedade supercapacitista, preconceituosa, que também não dava espaço para as pessoas. Então, eram muitas lacunas, eram muitas pessoas desempoderando as pessoas com síndrome de Down. E eu percebi, cara, vamos criar uma experiência onde ela possa ser de fato inclusiva, colocar as pessoas com síndrome de Down numa casa e operar no campo das possibilidades. Ou seja, a gente teve uma equipe que lá dentro nós não olhamos a deficiência. A deficiência, ela é uma condição genética que você nasce ou você adquire, né, ao longo do tempo e que você precisa dar acessibilidade para ela. Ponto. O mínimo que eu tenho que fazer é dar acessibilidade. Então, lá dentro, a gente dava acessibilidade para a deficiência, mas o nosso foco era descobrir em cada um dos 18 quais eram as suas potencialidades, as suas habilidades, e que eles pudessem revisar quais eram essas habilidades e colocarem à tona isso para fora. Então, foram 4 dias, não só lidando com uma casa, mas trabalhando em equipes. A gente dividiu numa espécie de treinamento, eram 4 equipes. Essas equipes foram divididas e eles tinham várias tarefas. E as tarefas que foram montadas, Lizzy, não foram tarefas assim pensadas na minha cabeça, vou fazer isso aqui. Não, foram construídas de uma maneira muito efetiva. Antes do próprio treinamento acontecer, nós reunimos o nosso time do Cromossomo 21 e a partir dali a gente fez uma entrevista, tanto para os pais dos jovens, quanto com os jovens, para perguntar, e aí, o que você acha que não é capaz de fazer? Qual que você acha que é seu maior limite? O que você acha que seu filho também não consegue fazer sozinho? A partir disso, nós criamos as tarefas competitivas da Expedição 21, onde as equipes precisavam competir entre elas e desenvolverem as suas habilidades. E a partir disso, 4 dias depois, a gente ficou assim, chocado com o resultado, né? Porque eles voltaram para casa e os pais me falavam, Alex, o que está acontecendo, Alex? Eles estão me perguntando quais são, por que até hoje eu não tive os meus direitos, né? Por que vocês não me escutavam? Então, foi tanto resultado assim sensacional, Liz, e um dos resultados que é da pesquisa científica que vai ser feita, depois a gente vai falar, é a moradia do Vinícius, né? O Vinícius chegou em casa, tá morando sozinho. Depois de 32 anos, o Vini conta e relata isso. E eu sou muito grato porque o Vinícius ele tem ele fala assim, ele tem honra de falar, eu sou do Cromossomo 21, ele sempre tá falando, ele tem orgulho, ele fala isso com o peito. Foi um divisor de águas, ele respeita muito isso. E eu sou muito grato por ele ter esse respeito, sabe? E ele chegou em casa diferente e ele perguntou para a mãe dele se ele poderia morar na casa dos avós que tinham recentemente falecido. E a mãe, no momento, a Cláudia é uma pessoa incrível, sempre deu grandes oportunidades para o Vini, disse, olha, conversa com o teu pai. E aí ele foi conversar com o pai e o pai dele disse assim, ó, se você pagar suas contas, você pode morar lá. E aí ele foi e ele está morando já há 2 anos, sozinho. Veja desde bem. Desde 2018 da matéria, então. Desde 2018, até agora, e está muito bem desenvolto. Onde a gente conversou, até ele me ligou, fizemos uma fala de vídeo
e super empolgado com um monte de projetos. Já me mandou perguntas que eu tenho que já tá perguntando aqui. E eu tô vendo que tem vários aqui, inclusive tem pais aqui que estão te chamando, dizendo volta lá para Juazeiro, estão te pedindo para você novamente fazer suas palestras, que nesse momento agora elas estão um pouquinho, né, paradas, mas com certeza tu voltarás, porque a causa é super nobre, inclusiva, empoderamento, essa coisa. Eu tô aqui com o livro. Ah, e deixa eu contar uma coisinha. Quando eu pedi o teu contato há muito tempo atrás, eu pedi para o Vini. Tu sabe como é que estava escrito? Para tu saberes? Estava escrito bem assim: Alex, o mestre. Querido. Eu amei, eu achei único, singular. Então, assim, eu tô aqui com o livro que você me deu, me presenteou. Maravilhoso. Então, esse foi o primeiro, né, Liz? Em 2016, eu acho. 2015 eu escrevi ele. Isso. Esse é então, a história do cromossomo, tá com a dedicatória, tudo. E ele é um livro duplo, né? Ele tem a história e tem também a outra parte que você fez as entrevistas com várias pessoas e famílias. Inclusive, essas pessoas, Liz, estão presentes aí. Essa galera que tá na capa aí, ó, Fernanda Honorato tá aí presente, eu tô escutando ela digitando, a Tati Piancastelli, eu já vi ali, o próprio Vini, a Pamela, eles estão aí na live, um super beijo para eles, porque de fato eles são os protagonistas, né, Liz? A gente tá no entorno aí para poder engrossar o caldo da inclusão social, mas a voz é deles. A gente tem que estar num processo de escuta. Graças a Deus. E essa questão que tu colocas, inclusive eu estava lendo, que tu colocas, André, que tu tá numa quarentena de escuta. Eu achei isso tão bonito que tu escreveu. Não é fácil, né, Lisiane? Na rede social, né? Porque, na verdade, é o que tu tá fazendo, que tu não tá parando de forma nenhuma, né? Tu estás empenhadíssimo, sempre com 1000 projetos na cabeça. E, ó, a Paula tá dizendo que tá aqui. Paula Werneck, baterista também do Rio de Janeiro, incrível, faz parte do livro. Um beijo, Paulinha. Olha! Então, é uma live nacional, então, que a gente tá recebendo muitas pessoas. E, assim, ó, o que eu acho incrível, a maneira com que tu escreve, tá? Então, assim, ó, a gente vê que é uma coisa que tu escreve de uma forma do teu coração, mas ela tem todo o embasamento que você estudou, né, Alex? Você é um educador. Trabalho 12 anos, Liz, com isso. E, assim, me considero um ignorante sempre, porque eu acho que nós somos uma folha de papel em branco até o final da nossa vida. Eu acho que a ignorância, ela não é uma palavra ruim. A ignorância, ela não é uma condição. Quer dizer, ela é uma condição, ela não é um conceito. Ela é uma condição. Então, a gente está sempre aprendendo. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo. E a gente ter essa consciência, essa humildade em reconhecer que a gente nunca está pronto, é muito importante. Principalmente quando eu trago no tema pessoas com deficiência. Eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Eu não tenho familiares com deficiência. Eu não sou pai nem mãe de um filho com deficiência. Eu sou alguém que em algum momento da sua vida teve um start. Eu não sei explicar qual foi, mas foi o melhor start da minha vida. Porque a partir daquele momento eu comecei a me questionar. Por que eu não tenho amigos com síndrome de Down? Por que eu não tenho colegas na redação com síndrome de Down? Por que a gente não vê pessoas com paralisia cerebral numa bancada de jornal? Por que a gente não vê pessoas com deficiência protagonizando histórias? Por quê? Eu queria entender o que estava acontecendo. Se justamente aquilo que a Adriele estava me mostrando no primeiro contato que eu tive era o contrário disso, né? E, infelizmente, a maioria das pesquisas em educação no país ainda são para afirmar que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros. Isso não é verdade. Então, aquilo me levou para um lugar, para um campo acadêmico, né? Por mais que eu me formei em publicidade e propaganda, me tornei diretor de cinema, fiz carreira como diretor de cinema, mas a partir dali, naquele momento, eu comecei a trabalhar e ir para um lado da educação inclusiva. Hoje eu sou especialista em psicopedagogia clínica, estou me formando em neuropsicologia através da USP e a gente está assim, estudando. Acho que o estudo e a teoria é muito importante. E por isso que a Expedição 21, eu digo que eu passei 12 anos ouvindo muito, praticando bastante inclusão social e nesse momento eu estou em inverso. Eu estou estudando, eu estou teorizando e mostrando de que, de fato, essas pesquisas empíricas elas funcionam, né? O quanto esse projeto de imersão da Expedição 21 ele é forte, ele é poderoso, porque ele mudou a vida de muitas pessoas. E a gente precisa validar isso, né? Protocolar, mostrar para as pessoas que é real.
E isso é um trabalho muito sério, como você está explicando. Eu acho muito importante isso, Alex, deixar claro, porque, como tu disse, tem uma validação. As pessoas que são transformadas, elas agora estão caminhando, elas estão sendo formadoras também de opinião. A gente está vendo escritores, a gente está vendo nas várias áreas. E eu lembro muito bem, Alex, eu entendo essa tua dificuldade que tu tiveste de trazer à tona essas realidades, porque eu nunca esqueço, e era um sentimento que eu tinha que me pedindo para fazer uma reportagem, logo no início da minha carreira, que eu tinha que fazer uma reportagem na APAI, e assim, ó, eu fiz toda a reportagem, entrevistei as pessoas, e elas falavam tudo, e eu tinha uma dificuldade com o meu editor, que a gente tem um editor, né, por exemplo, quando tu faz a reportagem, mas a fala ficou um pouquinho vacilo e tal. Mas foi vacilo, mas falou. Deu o seu recado. E eu lembro que eu me frustrava muito com isso. Então, agora a gente está dando voz. As pessoas estão tendo voz, na verdade. Nem a gente está dando, elas estão tendo voz, porque tem a rede social, tem toda essa liberdade, essa atitude de empoderamento, como tu disseste no teu próprio livro, né? Tu escreveste um livro que fala sobre empoderamento. Aqui a gente está vendo eles compartilhando o alimento que eles mesmos prepararam, né? Exato. Aí foi uma das tarefas que era preparar o jantar. E quando a gente fala em preparação de jantar, nós tínhamos que entender que tinham várias equipes. E essas equipes, então, eles tinham que planejar o que todo mundo ia comer, eram 18 pessoas. E essas 18 pessoas tinham que entender o que cada um gostava de comer. Havia restrições alimentares, tinha gente que não podia comer com glúten. Então, houve um processo de quê? De construção de um planejamento antes de ir para o supermercado e depois cozinhar. E aí, esse planejamento, a gente, dentro da neurociência, a gente explica que isso é um conceito que passa a ser abstrato. Não é né? E esse conceito abstrato, acreditam que as pessoas com deficiência intelectual não têm. Eles não têm esse conceito, né? E ali a gente mostrou que sim, eles conseguiram imaginar o que eles iriam comer antes de produzir. Então, foi mais um exemplo de que era possível. Foram para o supermercado, mas e aí qual foi o problema? Que o Vinícius falou no documentário, faltou comida. Faltou comida. É porque não souberam dividir, mas isso acontece com todos nós, né? E aí vem as outras esferas da vida, do partilhar, da liderança, do trabalho em coletivo, o quanto é importante. Eles também tiveram muito isso dentro da Expedição 21. Entender que cada um tinha suas limitações, que cada um tinha os seus problemas também, né, emocionais, porque todos nós temos. Infelizmente, ainda nós vivemos uma sociedade que olha a pessoa com deficiência ou como um super-herói ou como um exemplo de superação, e eles não querem ser vistos como super-heróis e exemplo de superação. Eles têm uma vida, como todos nós temos. Eles querem ser valorizados por aquilo que eles fazem, mas não serem exemplos de super-herói. Não existe super-herói, né? Hoje a gente vê cada vez mais que a gente vive uma sociedade real. Todo mundo é vulnerável, todo mundo tem seus problemas. Existem pessoas com deficiência que também são más? Tem pessoas com deficiência que são más. A gente precisa entender que todo mundo, né, somos diferentes. E que a gente precisa estar... seres humanos, né, André? Seres humanos, ponto. Exatamente. E Alex, o que eu gosto também de comentar assim contigo é justamente essa percepção dentro das empresas. Tu falaste muito da questão da família também, mas dentro das empresas, a percepção positiva que a gente tem quando há essa troca dentro das empresas de pessoas que tenha, enfim, alguma dificuldade e tal, e essa convivência, como ela é enriquecedora. Isso é algo também que é muito forte nas tuas evidências, né? Perfeito. Lise, hoje existem pesquisas científicas que comprovam que quando você contrata alguém com síndrome de Down, você melhora a saúde organizacional dessa empresa. Quem fez uma pesquisa com isso foi o Instituto Alana, que encomendou o Instituto Mackenzie para entender o que melhorava quando você contrata alguém com síndrome de Down, quais são os benefícios que você tem. Então, a gente tinha uma concepção de que inclusão era caridade. E hoje a gente está conseguindo mudar isso. Inclusão é potência, inclusão é crescimento. Então, se hoje você que é empreendedor que está nos assistindo sabe que ao contratar alguém com síndrome de Down, você pode mudar e humanizar mais esse ambiente, como é que você ainda não contratou, né? E, infelizmente, nós temos 1% de pessoas com deficiência contratadas no mercado de trabalho. Por quê? Onde estão essas pessoas? Por que as empresas ainda não valorizam? E mais do que isso, nós temos que entender que não se trata de minoria. Por mais que a gente fale em minoria, 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, Lise, se autodeclaram com deficiência.
No Brasil, 1 bilhão. Puxa Em cada vida. 7 pessoas que nascem, uma tem deficiência. No Brasil, são 24% da população que Muito, consomem, super alto mesmo. que também tem um entorno que é muito participativo. Então, se eu sou empresário e tenho essa sacada, eu vou trazer ele para cá. Se eu entendo que a inclusão ela é benéfica, eu também vou contratar alguém com deficiência. Só que antes disso tudo, a gente tem que parar de olhar para a deficiência. Eu tenho que olhar a pessoa. A pessoa tem que vir antes da deficiência, entendeu? E eu acho que essa sacada eu tive, Lizzy, quando eu comecei a conviver com a Adriele. No É? oitavo mês, eu não estava mais nem enxergando a síndrome de Down. Tanto que, às vezes, a forma como eu me comunicava, ela era uma forma, assim, às vezes que talvez pela deficiência intelectual que ela tinha, ela não entendia. Mas é porque ficou tão naturalizada a nossa convivência que às vezes eu não percebia que eu falava rápido, né? E a gente também tem que ter esse tipo de cuidado quando a gente é educador, porque cada pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa diferente. Tem gente que possui deficiência mais complexa, autismo em um grau mais complexo, e a gente também tem que respeitar até onde o outro vai, e tá tudo legal, tá tudo bem isso, desde que eu respeite, desde que eu aceite, e desde que eu esteja empenhado em empoderar essa pessoa, em acreditar nessa pessoa, sabe? Respeitando sempre, claro, o lugar de fala dela. Lugar de fala. E tu sabes que tu trouxeste agora a questão do autismo e a gente conhece tantas pessoas. Eu conheço a Isabel Ferrari, ela faz muitas matérias sobre a questão do autismo. Ela tem um filho, né? E ela é uma pessoa incrível como repórter, como jornalista, faz reportagens incríveis e inclusivas. E aí essa questão do autismo me vem essa série que foi, então é uma prova, né? Que foi um sucesso Sim, do Good Doctor. O Good Doctor exato. é um médico, o Sean, né, que é o protagonista, que é um médico, que ele é autista, e assim, ó, ele é um gênio, ele tem uma capacidade sensorial e intelectual incrível. Então, trazer isso à tona, trazer esses potenciais de pessoas à tona, isso é tão gratificante a gente ver na tela do cinema, a gente vê na tela do telejornal, a gente vê no supermercado que é esse, digamos assim, desafio que você lançou agora. Mas, poxa, eu quero ver essas pessoas me atendendo. Eu quero ver essas pessoas ao meu lado, sentadas, Hoje nós compartilhando temos, comigo. Lizzy, nós temos pessoas com síndrome de Down que são empresários, né? São donos de negócio fora do Brasil. Então, muita coisa mudou. E a gente também tem que respeitar, e também, eu digo muito, eu trabalho muito com os pais, né? Eu sempre peço licença para os pais, entendendo que eu estou num lugar que é fora da família, na parte racional, não é no emocional, analisando algumas coisas conforme as convivências que eu tenho com os filhos dele, ouvindo muito os desejos e às vezes os cortes que eles têm em relação a essa superproteção. Então, esses pais, eles também não podem despejar tanta expectativa, porque às vezes é uma expectativa que é minha, né? Não é do filho. E como eu preciso vigiar as minhas expectativas como pai e mãe em relação a esse ser, entendendo. A pergunta sempre que eu faço para o pai e mãe é assim: você quer que seu filho seja o mais desenvolvido ou você quer que seu filho seja feliz? O que você Feliz. realmente quer? O que realmente importa, né? Claro que a gente quer que o filho tenha a capacidade de ter a sua própria autonomia, mas entender que cada um tem o seu tempo para aprender, que cada um tem o seu estímulo que vai chegar num determinado lugar ou não, e tá tudo certo. Essa ideia de perfeição, Lizzy, infelizmente a gente tem, existe um nome para isso, né, que é o capacitismo. O capacitismo é um conceito que vem sendo difundido no Brasil. Até se você for jogar no Google o que é capacitismo, e as pessoas próprias com deficiência estão falando muito sobre isso, você vai receber um conceito de que é o preconceito velado em relação às pessoas com deficiência. Na verdade, isso é um viés, é um deles, né? Mas o conceito de capacitismo começou lá em 1800, na era do Iluminismo, onde a nossa raça humana se questionava e perguntava: mas espera aí, quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas potências? Até onde eu posso ir? Nessa lógica de capacitismo, aqueles que conseguiam alcançar determinados estágios de capacidade, alcançando um lugar mais superior de liderança, eram vistas como pessoas perfeitas e melhores. E aquelas que tinham algum tipo de deficiência não eram vistas assim. Então, se tinha muito essa questão da perfeição. Então, essa lógica de pensamento capacitista a gente tem até hoje, de ser perfeito. O
que é ser perfeito? Quem inventou essa palavra? O que é ser normal e não normal, né? E como é importante a gente desconstruir isso, né? E entender também que aquilo que a gente fala a respeito da pessoa com deficiência também pode desempoderar. Porque as terminologias, né, de portador que caiu, de deficiente, como é importante. E quem tem me ensinado muito isso são as pessoas com deficiência. A própria Tati, que está online aí, que tem síndrome de Down, que também participou da Expedição 21 e está morando sozinha também. Olha só que legal. Também, mais uma aí. Mais uma. Ela diz muito assim, gente, para de me chamar de especial. Todos somos especiais. Porque se eu... a gente tem que se fazer perguntas, porque a única forma da gente aprender e a entender é se perguntando por que se criou a palavra especial para alguém com síndrome de Down? Para tentar sanar algo que não precisa ser sanado. Como se eu quisesse substituir, deixar mais bonitinho. Você está me entendendo? Ou eu sou uma mãe especial, eu tenho um filho especial. Não. Esses rótulos, infelizmente, acabam desempoderando as pessoas com deficiência e trazendo ainda mais preconceito. Então, se eu digo que um filho da Lisiane é especial, quer dizer que o outro não é? Né? A gente não se faz essas perguntas porque não é cultural se fazer. E a gente também tem que tomar esses certos cuidados. E principalmente, quando você tiver dúvida, pergunta para elas, para as pessoas mais interessadas, que são as pessoas com deficiência, né? É verdade. E é muito legal isso que você fala, Alex, porque você puxa essa questão da família. O pessoal até está comentando aqui algumas coisas. Ali tem um que falou, eu sou especial. Eu também sou especial. Todos somos especiais. Eu também sou especial. Então, eu acho legal essa questão da família, que é sempre uma base, Alex, importante em qualquer situação. É muito legal a gente ter esse respaldo familiar. Então, você percebe nessa tua abordagem, aproximação, as famílias que conseguem ter essa relação funcionando melhor, esses jovens, essas crianças, eles têm um desempenho melhor, digamos assim? Tem. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, o que é mais difícil, eu acho, para o alcance da autonomia é quando um pai e a mãe não percebem que está sendo super protetor com esse filho. Porque é uma diferença muito grande entre proteção, que é inerente da raça humana, quem é mãe e pai sabe. Eu quero proteger a cria. Por que eu protejo? Para que ele não seja prejudicado pelo mundo lá fora, né? Eu não quero que ele sofra. E há a superproteção, que é perigosa, que é danosa. É quando eu decido pelo meu filho que roupa ele vai vestir, quando ele já é um adulto, quando eu respondo para ele, né? Ao invés... Eu lembro que muitas palestras eu perguntava, e aí, fulano, como é que é seu nome? E quando eu vi, era a mãe que estava respondendo. Eu disse, mas por quê? Eu estou falando com o teu filho. Até ele... Mas eu não percebo isso. Você está entendendo que não é nenhuma crítica para o pai e para a mãe? É inconsciente. É uma intenção positiva que eu tenho por trás disso e eu acabo super protegendo. Mas quando eu super protejo meu filho, qual é a informação inconsciente que eu mando para esse filho? Que ele não é capaz de se proteger. E achando que ele não é capaz de se proteger, ele não vai aprender a, de fato, ter mais autonomia e independência. Então eu tenho que furar essa bolha. Né? Quando ele chegar adulto, eu tenho que fazer porque eu posso, sim, proteger meu filho, eu posso ter uma educação vigiada, vigiar ele, mas não sufocar, não decidir por ele, não achar que eu que tenho que decidir qual é o futuro. As minhas expectativas são minhas, não são dele, entendeu? Exatamente. Eu acho, agora tu entraste numa questão bem importante, que inclusive qualquer pai e mãe tem para seus filhos. Muitas vezes a gente projeta, tu ainda não é pai. Eu sei. Mas assim, ó, projeta, eu estou falando agora como mãe, dando o meu depoimento pessoal, a gente projeta coisas que a gente acha que é melhor, mas de repente eles têm outras, e tem. Porque a sociedade muda, evolui, as profissões vão mudando, então é uma loucura, toda essa troca é uma coisa incrível. E eu fiquei muito encantada em ver aquela coisa, o que mais tu achou incrível em participar no fim ali em alguns depoimentos? Eu consegui. Eles diziam, eu consegui. Então, Lisiane, você não tinha noção. Bom dizer eu consegui, né? Você não tinha noção. Eu tenho vontade de fazer milhares de expedições 21, porque é tão lindo ver lá dentro a imponência, a mudança da fisiologia do corpo, de achar que eu sou capaz, de sair de lá de fato me considerando um adulto, sabe? Chego a me arrepiar aqui, cara, porque durante esses 4 dias eles são bombardeados com coisas positivas. A gente respeita o limite,
mas eles conseguem revisar quais são seus próprios limites e quebrar esses limites que nós colocamos, que a sociedade aqui fora, que é capacitista, preconceituosa, aponta o dedo, tira a oportunidade. O pai e a mãe, sem querer, que protege. Lá não tem isso. Lá é eu decidir por eu mesmo. Eu tenho que tomar as minhas decisões de cunho emocional. Eu preciso tomar decisão. E se eu tomar uma decisão errada, eu vou arcar com as consequências. Porque o mundo adulto é isso, é arcar com as suas próprias consequências. Se eu tomo uma decisão, né, eu deixo algo para trás. E essa é a vida adulta para todos nós. Vida real, né? Vida real, exatamente. Né, Alex? Alex, e eu gostaria muito de falar, que tu explicasses um pouquinho, porque o Vini me mandou aqui umas perguntas sobre o determinismo biológico, né? E ele quer saber. E eu sei que isso tem a ver com esse super evento que você está realizando, que é 28 e 29 de agosto. Já está com 1.500 inscrições aí, pré-inscrições, totalmente gratuito, online, né? Que vai ser aí em São Paulo contigo, que você está realizando junto com a universidade e junto com grandes pessoas que estão envolvidas. Então, fala um pouquinho sobre esse evento, que eu sei que é um evento muito especial. E o tema é... Genética não é destino. Eu achei incrível. Achei incrível. Genética não é destino. Então, e nós precisamos compreender. Quando a gente fala em determinismo biológico, é entender o quê? Que existe dentro das pessoas com deficiência um modelo médico que por muito tempo quis reduzir as pessoas com deficiência por conta do caráter organizacista, que é do organismo, né? De que dizer, eu nasci com um tipo de deficiência e como eu nasci com essa deficiência, eu não vou ter uma vida plena, eu não vou conseguir me desenvolver, eu vou ser colocado para fora. Nós temos um modelo social, que é aquele modelo que diz as atitudes, barreiras atitudinais, que a culpa é das barreiras atitudinais que nós colocamos na vida das pessoas, e há o modelo cultural, que é o nosso preconceito que a gente tem. Essas três esferas, elas abarcam o determinismo biológico. É quando nasce dessa forma e morre dessa forma. E não é assim. Hoje, a ciência voltou para dentro da sala de aula de volta. Por quê? Antigamente se tinha a ideia darwinista, né, que a parte da biologia, o nosso corpo, os nossos genes determinavam a nossa vida. E hoje a gente sabe que 50% é o meio que a gente vive. É o que a gente fez na Expedição 21. Se a gente viver num ambiente que autoriza, que acredita, que aposta, que coloca, que é operador de campo das possibilidades, que faz uma educação de fato inclusiva, há uma grande chance dessa pessoa se desenvolver muito mais, entendeu? Então, a gente tem que entender que a genética hoje não é mais destino. E a epigenética, que é um estudo, parece que é relativamente recente, mas não é, mas se fala muito pouco, não sei se você já ouviu falar da epigenética. Não ouvi falar ainda, não. A epigenética é um estudo onde mostra que o meio que a gente vive interfere, inclusive, na expressão dos nossos genes. Os nossos genes, nós temos mais de 20 mil genes, e esses genes, cada um deles processa uma informação, tem uma proteína que vai gerar um comportamento em nós. E esses genes podem ser transformados com o meio. Se a gente tem um meio que aprova e autoriza, nós vamos ter um estado de recurso interno muito mais empoderado. Você imagina se eu estiver numa situação aqui, Lise, numa escola que é regular, uma escola que todos nós estudamos, onde tem um professor que recebe uma pessoa com síndrome de Down nessa escola, nessa sala, e os outros alunos são alunos comuns. Mas essa professora, ela pega esse aluno e por ele ter uma deficiência, ela foi ensinada assim, ele joga ela para um canto. Você vai fazer esses exercícios porque você não vai conseguir acompanhar os demais. Ou você vai incomodar o rendimento dos demais. O que essa pessoa está fazendo? Ela está tirando o poder dele de se desenvolver. Ela não está acreditando no potencial dessa pessoa. Quem és tu para achar que que essa pessoa não merece as mesmas oportunidades? Onde está o erro? O erro está na deficiência ou está na minha incapacidade de achar os mecanismos corretos para empoderar e fazer esse aluno aprender com os demais? O nosso sistema educacional que está errado. Eu lembro que eu tive uma conversa com uma prima minha prima, eu sou professora, mas você tem que ver que não é fácil para quem é professor. Se você acha que não é fácil, você está com toda a razão. Você vai operar nesse caminho das dificuldades. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acha que não é fácil, você que está querendo me dizer que esse aluno com deficiência não merece estar no mesmo espaço que os demais? Por que ele não merece? Será que a falta de capacidade é sua ou é dele? Quem decidiu isso? Então,
esse congresso ele veio justamente para a gente encontrar formas de praticar a educação inclusiva. Como é que a gente consegue incluir pessoas com deficiência intelectual? Como é que a gente consegue questionar o determinismo biológico? E esses assuntos, eles vão ser assuntos que envolvem teoria, mas vão ser descomplicados, Liz. A gente vai ter, por exemplo, o Dr. Fernando Gomes, que é um cara incrível, um neurocientista sensacional, que eu sou fã número 1 dele. E Eu ele também vai... gosto muito dele, ele é ótimo. Vou convidar ele para participar de uma live tua, vou falar para ele. E o Dr. Fernando, ele é um médico diferenciado porque ele é humanizado, né? Ele vai falar sobre quebra de crenças. O que são crenças? Pensamentos que a gente acredita que são reais. Se eu acredito que aquela pessoa não vai conseguir desenvolver porque ele nasceu com uma deficiência, eu tenho uma crença enraizada no meu sistema mental de que ele não pode. A única forma de eu quebrar isso é percebendo que ele pode. Como é que eu faço isso? Como é que nós, pessoas comuns que... Vamos lá, pessoas que nunca tiveram contato com isso, quebram essas crenças? Ele vai ensinar. Então, depois disso, além disso, a gente vai trabalhar com comportamento humano. Aí vem uma pessoa de outra área, que é a tua área, de coaching. A Tânia, maior coach do Brasil, vai trabalhar com criação de realidade. Como é que a gente cria um ambiente, um clima tensor que é positivo? Depois disso, eu venho para a epigenética, explicando como é que a gente consegue modular um ambiente que expressa seus genes. Aí eu vou para direitos e deveres, sexualidade, comportamento humano. Aí nós temos as pessoas com deficiência sendo mentoras, mentorando, pessoas com autismo, com nanismo, com deficiência intelectual. Então vai ser um congresso muito bonito, diferente, não vai ser live, estilo live, vai ser num estúdio mesmo de televisão, com várias câmeras, para aproximar as pessoas, né? A gente está muito feliz, Lizzy, porque ontem, em menos de 2 horas, nós tínhamos quase 500 inscrições. A última atualização, antes de eu entrar na live, nós tínhamos quase 1.600 inscritos. Olha que máximo, cara. 2 dias ainda. Falta um mês ainda, né? Falta um mês, é. Que loucura. Alex, vamos falar aqui, não podemos esquecer, convidar o pessoal que está aqui, que amanhã o Alex vai estar numa live conversando com o Vinícius Estreda, porque completa 10 anos que ele escreveu, que vocês se conheceram, que ele escreveu o livro dele, né? Porque o Vini escreveu o livro dele, que é Nunca Deixe de Sonhar, né? Exatamente. Eu lembro muito disso, quando aquela vontade que ele tinha. Inclusive, ele queria muito um contato com a Globo para escrever uma novela. Ele já tinha Ele fala muito nisso. Lá na frente. É. E o universo conspira porque ele acabou participando de todo esse trabalho de reportagem e hoje ele está atuando. Então, convidando todo mundo. É amanhã às 20, né? Isso, amanhã às 20 horas. E o Vinícius hoje faz um trabalho muito mais importante, né, Liz? Assim, eu não quero nem comparar do grau de importância, mas ele é um grande empreendedor na área de inclusão social. Ele tem feito um movimento dentro da inclusão social, assim, de uma maneira muito efetiva. Ele está conseguindo fazer resultados incríveis. E eu já até vou fazer uma propaganda dele. Parece-me que ele vai concorrer a vereador por aí. Sério? Mas que coisa mais maravilhosa essa notícia. Precisamos de ativistas com deficiência ocupando espaços na política. O Vinícius é uma pessoa que tem total propriedade para falar do que ele fala e ele vai ser um grande representante. Já fazendo a propaganda dele aí. Capacidade mesmo, total, e uma sensibilidade enorme, assim. Então, assim, Alex, poxa vida, a gente tem muitas possibilidades. Tu está nos mostrando um universo, ele está comentando aqui, 31 de agosto, 10 anos. Nós temos um universo de possibilidades, nós temos muitas funções, ocupações, profissões, e eu fico pensando hoje como deve estar o coração de todos esses pais que eu ouvi que vários deles disseram, eu agora tenho uma sogra, agora eu arrumei, não sei, né? Então, assim, quantas pessoas foram tocadas, tiveram seus corações tocados através desse teu trabalho. Então, é por isso que eu tenho que te dizer assim, poxa vida, segue em frente. Tu é muito jovem, qual é a tua idade hoje? Eu tenho 32 anos. Meu, é muito jovem, já fez tudo isso. Que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, que assim, que a gente possa ter muitos Alex aí, porque tu contagia, acaba contagiando. Agora, por exemplo, esse teu contato, as tuas ramificações que tu tens lá na USP também, eu vejo até com muitas atrizes também que estão aí, né? Eu tô louco para contar a participação de uma pessoa incrível, eu não posso contar ainda, mas
A gente está fazendo um videoclipe, Liz. A gente escreveu uma música. Eu ouvi várias pessoas com deficiência nesse processo de imersão que eu fiz agora na quarentena. Eu saí da bolha da síndrome de Down porque eu acabei me especializando na área da síndrome de Down. Eu estou, aos poucos, saindo e conhecendo outras pessoas com outras deficiências, sabe? Como é importante isso, de fato, a inclusão social, né? Por mais que eu tenha me apaixonado por essa causa da trissomia do 21, eu hoje estou conseguindo transitar num outro caminho. E, cara, eu estou aprendendo tanto, mas tanto com essa galera. E eles vão participar agora do projeto do Genética Não é Destino. E a gente escreveu uma música que vai ser tema desse congresso. E vai ter um videoclipe que vai ser interpretado por eles e também por alguns famosos. E, assim, a gente está muito feliz porque acho que a única forma de a gente conseguir mostrar mais sobre a inclusão social é quando nós, pessoas comuns, que não temos pessoas com deficiência na família, nos tocarmos, né, do quanto a inclusão social ela veio para ficar, que o futuro é um futuro mais inclusivo, mais diverso, que não tem mais volta. Ou você faz inclusão, ou você não faz. Esse é o novo mundo, né? Não é novo normal. Eu odeio falar novo normal. Não é novo normal. A gente tem muita coisa para desconstruir ainda. É um mundo ainda que não é acessível. Hoje eu tenho amigos com nanismo, que não tem altura e estatura para tirar dinheiro no banco. Você imagina, Liz, você ir para o banco e não poder tirar dinheiro. Você imagina você chegar num supermercado e não conseguir pegar na fruteira. O mundo não é acessível e nós precisamos divulgar isso, nós precisamos cobrar, nós precisamos mudar. Porque as pessoas com deficiência estão à quarentena, há muito mais tempo que nós, sem o direito de ir e vir. E nós agora estamos sentindo na pele o que é estar. Que está trazendo, Alex, fantástico. Esse olhar que está trazendo aqui, assim, é muito propício para o momento. Há quanto tempo, anos, eles estão na quarentena? A Babados da Pequena, que é uma grande ativista, a Paula está aí presente, é uma que sempre está denunciando. Ela tem nanismo, né? E tem vezes que ela não consegue tirar nem dinheiro da própria conta. Ela não consegue transitar. Amigos meus com deficiência física, cadeirantes, que tem que fazer um processo de rally na rua para poder se locomover. O seu direito de ir e vir. E aí a gente fala em novo normal. Que novo normal é esse? A gente precisa falar sobre isso. Claro que com afeto, com amor. Eu acho que a gente não pode impor as coisas, sabe, Elise? Eu acredito muito num trabalho assim, de diálogo, de conversa. O Cromossomo 21 hoje atua nessas possibilidades de falar no positivismo, de mostrar exemplos para arrastar pessoas, né? Para que as pessoas sejam tocadas. Mas uma coisa a gente tem que se perguntar. Hoje, você que está nos vendo aí, você é obstáculo ou você é aliado de uma pessoa com deficiência? O que você é? Né? Essa pergunta vale para mim, agora que eu fiquei me questionando, refletindo sobre essa tua pergunta. Me bateu muito essa questão da quarentena, de anos. Isso me bateu muito agora. Assim, a gente conversa tanto, mas assim, foi uma coisa que você trouxe nesse momento que realmente tem tudo a ver. A gente tá falando, depois, quando voltar ao normal ou não. Poxa, gente, vamos ser mais empáticos, né? Vamos, Lisiane, exato. Tá sentindo isso há tanto tempo, mas cada um de nós, aqui nessa conversa, que a gente está conseguindo trazer muita coisa. Então, vamos ter outras conversas sobre este assunto, né? Vamos sim. Ser aliada, minha irmã colocou aqui, aliada, é isso. Isso aí, gente. Nós não, e às vezes a gente só vai perceber o quanto o mundo não é justo para as pessoas com deficiência quando você se tornar uma pessoa com deficiência, né? Porque todo mundo pode se tornar uma pessoa com deficiência. E aí você vai entender o quanto o mundo não é inclusivo, que a deficiência muitas vezes está no direito de ir e vir, na falta de acessibilidade. Ou quando você tiver um filho com síndrome de Down, né, que a própria marca já atesta, ele tem uma deficiência. E por essa marca, ele acaba não podendo circular nos mesmos espaços, não ter as mesmas as amizades, as mesmas oportunidades. A gente precisa mudar isso porque o mundo é diverso e o mundo é para todos. E a única forma da gente fazer isso é conversando, é dialogando e é mostrando esses vários exemplos, como o Vinícius, a Tati, a Fernanda, a Paula, a Juliana Caldas, todo mundo que está aí nesse movimento mostrando a sua capacidade, que é possível sim. Teve uma pessoa que colocou aqui, eu sou a mais velha, 57 anos. Olha só, esse caso aí, essa menina, essa mulher se chama Liane Colares, de Brasília, está aí presente. E a Liane Colares, pensa só, Lisiane, há 50 anos atrás, como é que era a inclusão social?
Se hoje já existem as arestas, o quanto é difícil, imagina 50 anos atrás. E eu nunca vou me esquecer do pai e da mãe que deram um jeito de conseguir estimular essa filha. Eles não tinham físio, não tinham fono, mas eles acharam uma maneira porque eles acreditaram nela. Eles pegaram uma boneca da Estrela, da marca Estrela, que mexia os braços e falava e se comunicava e faziam ela todo dia repetir os mesmos movimentos da boneca e falar o que a boneca fazia. Então foi a primeira forma de estimular. Eu uso esse exemplo bem simples porque Mas é se a gente quer, a gente consegue, né? Qual o seu foco hoje? Seu foco está nas impossibilidades ou nas possibilidades? Nessa quarentena, qual é o teu foco hoje? Você está na internet 24 horas reclamando ou você está produzindo, fazendo algo benéfico para você e para os outros? O que você tem feito? Né? Vamos sair desse celular só ficando reclamando, compartilhando, vendo coisa ruim e vamos fazer alguma coisa, vamos participar, porque reclamar é mais fácil, é mais cômodo, né? Eu não me responsabilizo. A gente tem que se responsabilizar todos os dias. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Né? Isso fica mais fácil de ter uma vida mais assim, com mais propósito. E é isso aí, Alex, porque é bem aquela questão, quanto mais você reclama, você perde daquilo que você está reclamando. Perfeito. Tem todo Exatamente. sentido. Então, outro questionamento muito legal, isso assim, eu tive esse posicionamento de uma família que eu admiro, eu já fiz live com eles, que é a família do Thiago e Link. Eles são uma família fantástica, incrível, que você deve conhecer. E eles, o pai, o Jair, ele fala muito isso. Gente, vamos parar de reclamar. Ele disse assim, eu me incluo nisso. E ele tem toda a propriedade de autoridade para falar isso, né? Porque o Thiago, ele nasceu com uma limitação enorme de não ter os braços e as pernas. Então, eu lembro, eu conheci o Thiago no evento do Nick Fujisiki, no Rio de Janeiro. Isso aí. A gente se conheceu lá. E eles se conheceram, se encontraram, inclusive foi tudo feito, registrado no Caldeirão. Então, isso que tu tocas agora na questão do reclamar também é muito importante. Então, a gente, todos nós, nesse momento que a gente... Ninguém está podendo escapar do momento. Não. Não tem como ir para outro país. Nós não fomos preparados para isso, né, Lisiane? Ninguém foi preparado para viver uma quarentena. Então, a gente simplesmente está enfrentando entre trancos e barrancos. Também, claro que a gente tem que respeitar as nossas emoções, mas também pensar que eu posso mudar o meu dia a dia se eu quiser. Né? Eu posso tornar o meu dia melhor, me conectar com pessoas positivas, porque você é a soma daqueles que você convive. Com quem que você tem convivido? O que você mais tem escutado? O que você mais tem falado? Às vezes a gente não se faz essas perguntas. Qual é o teu foco hoje, né? Se teu foco hoje tem sido nas impossibilidades, em só reclamar que não dá, que não é possível, que esse vírus está matando, ou se você tem feito alguma coisa de diferente nessa quarentena. Dá tempo ainda. Olha o que a Liane está falando, que a boneca Prozinha me ensinou a falar. Liane, muito obrigada pela tua fala pra gente aqui, pela tua contribuição, tá? Muito feliz de, mesmo não te conhecendo pessoalmente, tu tá participando. E eu sempre digo que uma live como essa, ela é muito legal os comentários, né? Ela faz uma irmandade de pessoas que começam a trocar. A gente está trocando. A gente está trocando energia. Essa conexão que a gente está tendo agora aqui tem que ser uma energia positiva, passar para as pessoas o meu melhor. A gente tem essa oportunidade de sermos melhores, né? Todos os dias, de se perguntar, né? Até que ponto eu estou sendo hoje individualista com alguém, né? O que eu tenho feito hoje de melhor? Dá tempo ainda, né? Todos os dias. Dá tempo, querido. 1 minuto e 27. Eu já vou te agradecendo de todo o meu coração por essa conversa que, para mim, foi muito esclarecedora. Tu tens muito conhecimento. E agradecendo a todas essas pessoas incríveis que hoje dedicaram o seu tempo para ficar 1 hora a gente conversando. E foi muito Obrigado, bom. pessoal. Então, maravilhoso. deixa o teu agradecimento final aí, querido. Meu agradecimento final é para você, Liz. Eu já te disse que quando eu era adolescente, a gente queria ver Lisiane Sachs. A gente tinha você como referência, porque você sempre foi uma jornalista muito correta, muito íntegra, né? Eu digo, toda vez que era para ser entrevistado com a Liz, era uma cerimônia. Gente, a gente vai ser entrevistada por Lisiane Sachs. E você continua sendo essa pessoa humilde, maravilhosa, que sempre deu espaço para a inclusão social. Então, eu sou muito grato a você. De coração, obrigado. É mútuo, muito obrigado. Obrigado a todos. As lives vai ficar salva assim que o pessoal está perguntando. Muito obrigada de coração. E um excelente fim de semana para todo mundo. E amanhã tem live com
Vinícius Estreda. Amanhã todo mundo aí. Só aí. 20 horas. E ele é fantástico. Vocês vão amar. Um beijo enorme. Um beijo, obrigado.